Ele também realizou parte de um estudo de doutorado em uma universidade de Berlim. E hoje, né, a principal função dele é docente do curso de zootecnia do Instituto Federal de Farroupilha. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor, seja muito bem-vindo e um bom evento a todos. Joia, muito obrigado, Damares, boa noite a todos, boa noite, Damares. Gostaria muito de agradecer à equipe do NAAC pelo convite, né? Para mim é um prazer enorme falar sobre a área de nutrição de cães e gatos e fico muito feliz, como eu estava comentando com o professor Carlos, com a demanda, né, que os alunos do curso de zootecnia têm trazido nos últimos anos sobre o mercado pet, né, porque é um mercado que tem bastante demanda, né, por profissionais qualificados, né? Então, para mim é um prazer enorme e fico muito feliz em poder, né, partilhar um pouco da experiência que eu adquiri aí ao longo desse tempo. E tem muita coisa para adquirir ainda, né, pessoal? Conhecimento a gente aprende todos os dias, né? Vocês estão visualizando bem aqui a apresentação? Sim? Estamos sim, Gabriel. Joia, perfeito. Bom, pessoal, então a proposta da apresentação é controle de qualidade na fábrica de alimentos para cães e gatos, né? É um tema de extrema importância e eu vou tentar dar um foco talvez um pouco diferente do que seria esperado, né? Talvez nós tivéssemos a ideia de aprender um pouco sobre BPF, sobre APPCC, sobre ISO, né? De fundamentação na legislação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu peguei um pouco a parte prática, né? O que a gente vivenciou, o que a gente teve de experiência aí ao longo da vida profissional dentro da indústria, né? Então, o tema, né, controle de qualidade, ele ganhou uma maior importância a partir de 2007, com alguns problemas que foram gerados, né, por conta de uma contaminação por melamina no glúten de trigo, lá da China, e foi comprada por uma empresa canadense, né, que tinha sede também nos Estados Unidos. E essa contaminação por melamina, que é um componente do petróleo, e ela está contida em alguns agrotóxicos, né, então, em fertilizantes, ela acabou levando a óbito muitos animais, né? Então, a partir desse período aqui de 2007, a gente consegue perceber que houve um crescimento também na procura por alimentos naturais, dietas caseiras, por exemplo, que eu acho que vocês já devem ter tido algumas palestras nesse sentido, mas também as indústrias passaram a buscar um maior controle de qualidade para os seus produtos. Esse aumento no controle de qualidade, ele também está relacionado à relação ou ao status que cães e gatos adquiriram ao longo dos últimos anos, né? Num processo... Oi? Tudo certo, pessoal? Não sei se Eu acho alguém que abriu. alguém entrou com o microfone ligado, Gabriel. Tá, desculpem. Com um processo de humanização, um processo de antropomorfismo, né? Em que os animais, cães e gatos, principalmente, passaram a compor, né, ou serem considerados como membros da família. Então, ao longo desses últimos anos, o que a gente viu na indústria é um processo de premiumização, ou seja, um aumento no controle de qualidade e na qualidade dos produtos. Vocês perceberão, na realidade, que nessa apresentação eu vou mostrar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né, em que demanda um pouco mais de trabalho nesses pontos negativos para a gente conseguir sanar. Desculpem. O programa, então, de controle de qualidade, ele é conceituado, né, como um conjunto de ações direcionadas no sentido de assegurar que o produto final se aproxime ao máximo das especificações ou padrões estabelecidos.
Ou seja, aqueles profissionais que forem trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, eles vão pensar sobre um produto. Que tipo de produto eu quero ofertar para o meu, para os tutores, para os meus clientes, que seriam os animais, né? O que eu quero ofertar para eles, né? Então, esse controle de qualidade, ele passa, pessoal, em todos os processos. Desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto final para o tutor. Eu vou além ainda, né? Ele passa por todos esses processos, desde a moega, né? Desde o laboratório, das análises laboratoriais, né? Até o final, que é a estocagem, e depois da venda também a gente ainda tem responsabilidade sobre o controle de qualidade, né? Mas eu ainda vou além. Eu acho que, e aqui é um ponto que a gente tem bastante mercado, né, para o zootecnista, que é a parte de desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima. Então, muitos de vocês irão atuar nessa área, ou como fornecedores de matéria-prima para a área PET, ou como um desenvolvedor de matéria-prima na área de suprimentos e compras da fábrica de ração. Então, aqui a gente tem que ter um conhecimento muito grande sobre tipos de matéria-prima, sobre controle de qualidade, sobre controle microbiológico, controle físico, controle químico, né? E a gente precisa, esporadicamente, né, sem aviso prévio, fazer algumas visitas para os nossos fornecedores. Porque sem aviso prévio, né? Imaginem que, vou usar a Damares como exemplo, né? Digamos que a Damares é uma fornecedora de matéria-prima para a minha indústria e eu aviso para ela, olha, Damares, hoje de tarde eu vou passar aí para avaliar a fábrica, a forma com que vocês estão trabalhando. É lógico que ela vai organizar toda a área produtiva dela para mostrar, olha, nós temos qualidade. Então, eu tenho que fazer uma visita sem aviso prévio justamente para ver como que é o trabalho da fábrica, né, que vai produzir a matéria-prima para mim, né? Sem aviso prévio, como é que é o dia a dia deles, né? Por quê? Porque nós queremos evitar isso aqui, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha, aqui é tudo pele, carcaça, algumas partes de algumas carnes, né? Aqui tem carcaça também no chão, ó. Então, quando a gente observa esse tipo de fornecedor, né? Aqui o processo produtivo, o aquecimento, né? Deles, a gente se pergunta sobre isso aqui. Que tipo de fornecedor nós desejamos, né? E aí logo vem na cabeça, pelo menos para mim, né? Por que existem alimentos em que 1 quilo custa R$ 30 e outros custa R$ 5, né? Então, qual é o tipo de fornecedor que cada empresa tem, né? Será que nesse sistema aqui, como a gente está vendo, há um controle sanitário, né? Há um controle de processo, né? Será que se esse fornecedor aqui ele receber mais um lote, né, de carcaça, né, de vísceras, ele consegue produzir, né, uma farinha semelhante ao primeiro lote que ele me mandou? Há esse controle de processo, de temperatura, né? Há boas práticas de fabricação, né? Que é obrigatório desde 2007 para todas as fábricas. Os funcionários têm EPI, né? Estão protegidos para algum acidente. Tem POP, né? Procedimento operacional padrão. E o APPCC, pessoal, que é análise de perigos e pontos críticos de controle, ele não é obrigatório pela legislação brasileira, mas se houver a necessidade ou a demanda, o desejo, né, de exportar, alguns países, principalmente os europeus, né, e o mercado norte-americano, eles exigem o selo de APPCC também. Que eu não comentei aqui na frente, né, mas os próprios tutores, né, eles passaram a procurar em suas embalagens selos de garantia de qualidade, então, de boas práticas de fabricação, de APPCC, ISO 9001, que é o Sistema de Gestão de Qualidade. A ISO, ela é mais documental, né, e
o APPCC e o BPF também são documentais, mas eles trazem procedimentos operacionais também rígidos, né, para controle de qualidade. E aqui, quando a gente pensa em controle de processo, né, eu lembro sempre desse artigo aqui, um artigo um pouco antigo, né, de 1998, em que ele mostra o efeito, né, do superprocessamento, né, a diferença que ocorre na temperatura sobre a digestibilidade das farinhas, né. Então, nesse estudo, ele testou farinhas de carne e ossos com alta temperatura, né, então processado a 143 graus Celsius, né, desculpem, e farinhas de carne e ossos com baixa temperatura, 129 graus Celsius. Percebam que aqui tem uma diferença muito pequena, de 14 graus apenas, né? Mas foi suficiente para ter um impacto negativo sobre a disponibilidade de aminoácidos, né? Então a gente percebe que todos os aminoácidos, aqui são os aminoácidos essenciais, né? Todos eles tiveram uma redução, né, de digestibilidade quando eu aumentei a temperatura do meu processo. Lógico, alguns aqui não tiveram diferenças significativas, né? Como arginina, histidina, mas quando a gente observa os aminoácidos totais essenciais, a gente vê que teve uma diferença, né? Houve uma maior digestibilidade para aqueles que tiveram um processo menos agressivo em termos de temperatura. Houve diferença para os aminoácidos não essenciais também, e houve uma diferença para os aminoácidos totais, né? Ou seja, houve uma perda, né, de digestibilidade quando o processo térmico foi mais agressivo. E aí a gente volta naquela foto lá para ver se será que essa farinha que está sendo produzida aqui há um controle de temperatura? Será que ela será suficiente para suprir a necessidade de aminoácidos, de proteínas para esses animais, né? Ou ainda, né, quando ocorre a adulteração de matéria-prima. Eu quero uma farinha de vísceras, por exemplo, de alta qualidade, conhecida como farinha low ash, ou seja, baixas cinzas, né? E aí o meu fornecedor pode estar adulterando essa farinha de vísceras, incluindo farinha de pena, né? Por quê? Porque a farinha de pena, ela tem alta proteína e baixa cinza, né? Então, a farinha de pena, ela tem em torno de 80, 85% de proteína bruta, muito embora a maior parte dessa proteína esteja na forma de queratina. E aí a digestibilidade dela é baixa e o perfil aminoácido dela também é comprometido, né? Então, quando a gente pensa em farinha de vísceras, pessoal, a legislação, ela nos traz que a farinha de vísceras, ela deve ser composta exclusivamente por vísceras, né, cabeça e pata. E aí o que acontece? Quanto mais cabeça e pata eu colocar nesse processo, mais matéria mineral eu vou ter nessa farinha de vísceras. E aí possivelmente a digestibilidade dela vai baixar, né? Porque tem que ter uma relação, né, um pouco maior entre proteína e matéria mineral, né? Então, quanto mais matéria mineral, menor a digestibilidade dessa proteína. Então, quando a fábrica pede uma farinha de vísceras low ash, ou seja, com baixa cinza, é que ela quer que tenha menos acréscimo, né, de cabeça e pata. E aí, lógico que esse valor de farinha de vísceras low ash ele é mais caro, né? Então, as empresas elas tentam baixar um pouco o preço para encaixar na fórmula, né, para que a fórmula não fique onerosa, né? E aí essa pressão muitas vezes pode levar ao fornecedor a adulterar, incluindo pena, né? Porque a pena tem alta proteína e baixa matéria mineral. Só que o que acontece? Com as análises bromatológicas padrão, né, que a gente faz lá, extrato etéreo, proteína bruta, matéria mineral, matéria fibrosa, eu não vou detectar que houve adulteração, né? Eu só vou conseguir detectar isso depois, lá no campo, quando os animais tiverem diarreia ou tiverem fezes com um score inadequado, né?
E um outro ponto também, que é de difícil detecção, é a adulteração com farinha de vísceras. Ambas farinhas, pessoal, elas existem e são utilizadas também em alguns produtos de pet food. A farinha de pena, por exemplo, ela pode ser utilizada em alimentos coadjuvantes. Tem um produto lá na França que é analergênico, porque a farinha de pena ela sofre um processo de hidrólise, um hidrolisado, né, da farinha de pena hidrolisada, e ela tem um baixo peso molecular, então ela não ativa o sistema imunológico, né? Mas aí são outros 500, outros processos que estão envolvidos na melhoria dessa farinha de pena, né? Aqui o que a gente está falando é de adulteração, é eu tentar ganhar vantagem sobre uma indústria, sobre um produto que a indústria está demandando, né? Então, uma visita, né, uma fiscalização sem aviso prévio da indústria para com seus fornecedores, ela é importante para a gente evitar esse tipo de problema, né? Então, quando a gente pensa em um fornecedor, aqui foi um fornecedor que a gente desenvolveu lá no período em que estava na indústria, que era um fabricante de farinha de vísceras, né? Então, lógico, aqui vocês veem todo o aporte que a fábrica tem, né? Então, o funcionário com EPI, né? Todo de branco, com o intuito de qualquer sujeira, né? Já está identificada aqui, com chapéu, com máscara, óculos de proteção, né? Então, uma fábrica impecável, né? Que vai produzir farinha de vísceras. Aqui, para vocês terem uma ideia, pessoal, são os digestores aqui em cima, né? Aqui embaixo é uma cuba que tem uma grade, vocês vão ver depois uma vista de cima, né? Essa cuba inteira aqui, ó, ela recebe essa matéria que sai dos digestores, né? Então, parte dela ela vai ser separada, né? Parte dela vai virar gordura de aves, né? Que vai servir como um palatabilizante na parte de recobrimento das partículas, e a farinha de vísceras, né? E aqui uma outra fábrica, um outro modelo de fábrica, porque às vezes a gente pode pensar, poxa, mas só vale esse tipo de fornecedor? E aí eu respondo que não. Nós temos muitos fornecedores que têm um maquinário um pouco mais antigo, mas a fábrica é limpa, né? Eu consigo controlar os processos e as temperaturas, né? Eu consigo repetir esses processos e fornecer uma matéria-prima levemente mais padronizada do que aquelas primeiras imagens lá que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia, são as vísceras, né, que serão utilizadas para a produção de uma farinha de vísceras. Aqui vocês conseguem visualizar coxa, né, sobrecoxa. Então, existe também carcaças que são condenadas, né, no processo de desossa, ou até é identificado algum hematoma e essa carcaça é descartada, então elas vão para a produção de farinhas de vísceras para a produção animal, né? Então aqui é a entrada do digestor, toda essa matéria, né, ela vai entrar aqui por trás desse digestor, né, numa cuba, e aqui é a saída, né? Eu tentei colocar um vídeo, mas ele não aparece aqui nesse computador, a tela fica toda escura, então eu tive que colocar ele assim mesmo, como imagem, né? Então aqui está saindo o que será a farinha de vísceras depois, então a víscera digerida, né, pelo digestor, digerida entre aspas, né? Ela cai nessa cuba. Esse amarelo aqui, pessoal, é uma espuma, porque tá fervendo isso aqui, é óleo, é gordura de frango, né? Essa gordura ela será escoada, e aqui vocês percebam nessa segunda imagem que só tem as vísceras, mas ainda encharcada com gordura. Depois essas vísceras elas serão prensadas, né? Secas e moídas, né? Para que elas virem uma farinha. E a gordura será depois armazenada como gordura de frango mesmo e comercializada para as fábricas de pet food. Então,
o manual de BPF, que eu tinha comentado, ou o Programa de Boas Práticas de Fabricação, ele tornou-se obrigatório, né, a partir de 2007, com a publicação da Instrução Normativa 4, né, pelo Ministério da Agricultura, e ele tem como objetivo trazer os requerimentos mínimos necessários de infraestrutura, equipamentos, práticas de armazenamento, limpeza, sanitização, organização, comportamento e treinamento dos funcionários, procedimentos básicos de higiene e boas práticas de fabricação, controle de processos, controle de pragas, controle de qualidade. E todos esses pontos aqui, pessoal, eles devem estar documentados. Esse documento ele deve estar em posse do responsável técnico ou da equipe de qualidade, né, da área de nutrição também, para que caso um fiscal do mapa requeira, né, esses documentos, eles prontamente têm como ofertar, né? Então, o manual de boas práticas de fabricação não basta ter o manual, né? Eu preciso tornar ele execuível, né? Eu tenho que ter documentos que comprovem que há a execução do manual de boas práticas de fabricação, né? Então, que eu tenho processos controlados, que eu tenho controle de pragas, que eu tenho limpeza de silo, né? Então, todo o controle de qualidade com o horário que foi tirado aqueles dados, foram coletados aqueles dados, né? Com a data, quem foi que coletou aquele dado, quem fez aquela amostragem. Então, tudo isso tem que estar documentado para uma eventual fiscalização. Aqui um ponto importante, o controle de recepção da matéria-prima. Então, eu desenvolvi um fornecedor, tenho um fornecedor adequado de matéria-prima, né? Mas, na realidade, ele, ao chegar o caminhão da matéria-prima na fábrica, ele não tem acesso direto à fábrica, né? Inicialmente, ele estaciona na parte da frente da fábrica, um funcionário, um analista, recolhe uma amostragem. A gente sabe que o processo de amostragem é muito importante, né? Uma amostra mal feita é pior do que você não fazer a amostra, né? Porque a amostragem mal feita, ela pode superestimar daqui a pouco a sua matéria-prima, e isso vai ter problema lá no campo depois, né? Esse funcionário, ele coleta essa amostra, leva para o laboratório e faz as análises. Se o resultado estiver de acordo com a especificação de matéria-prima, o caminhão entra e despeja a matéria-prima lá na fábrica. Caso contrário, se não tiver, né, se estiver acima ou abaixo das recomendações, ele é rejeitado, né? Essa empresa, esse fornecedor, recebe o relatório de não conformidade da matéria-prima que foi enviada. Existe um processo, pessoal, chamado skip lot, que ele tenta reduzir o custo analítico, porque é um custo muito grande se a gente for pensar em custos de análise química, física e microbiológica. Principalmente a microbiológica, que é mais cara, né? E ela é feita esporadicamente, né? O sistema skip lot, ele deseja, né? Ele cria uma relação de confiança com o fornecedor, né? Então, por exemplo, digamos que esse fornecedor aqui, ó, ele já me enviou 1000 lotes, né? 1000 lotes de farinha de vísceras e nunca teve problema, né? Então, eu posso ter um sistema que, bom, depois de 1000 lotes sem ter tido problema, eu passo a não analisar ele sempre que ele chega, porque assim, a farinha de vísceras chega em torno de 6 lotes por dia de diferentes fornecedores. Então, digamos que um fornecedor X, né, a Damares, é uma fornecedora altamente qualificada, nunca tive problema. Então, ao invés de analisar todos os lotes que a Damares me envia, eu vou analisar um a cada 10. Só que a Damares não pode saber qual lote eu vou analisar. Por quê? Porque senão ela fala, ó, eu vou enviar 9 lotes ruins e o 10º eu envio bom, né? Então isso não pode acontecer.
Então, o skip lot é um sistema, né, de controle de qualidade interno, né, em que só a equipe de controle de qualidade tem a ciência de quando será feita a análise. Aqui é muito difícil de implantar esse sistema, né, porque a gente tem uma variação muito grande dentro dos fornecedores, por isso que é importante desenvolvê-los, né, mas quando a gente consegue estabelecer esse grau, esse nível de confiança, aí a gente consegue ter uma economia com relação analítica, né? É óbvio, né, pessoal? Se quando eu analisar, ó, Damares me enviou 1000 lotes, ok, mas quando eu fui analisar, deu problema em um dos lotes, ela volta a estaca zero, eu começo a analisar todos os lotes novamente até alcançar novamente 1000 lotes sem problemas, né? Então, o recebimento de matéria-prima aqui na Moega, né? Então, principalmente os grãos, eles são despejados na Moega. As farinhas de origem animal, eles são entregues em big bags, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui na Moega, os caminhões eles entram aqui nessa estrutura. Aqui é um tombador, né? Para recepção de grãos. O caminhão ele é levantado, né? E aí, aqui na Moega, cai todo o grão, todo o material que eles estão entregando. Um ponto super importante nessa... Desculpem a tosse, pessoal. Estou com a alergia aí que está complicada. Mas vou pedir a compreensão de vocês. E paciência. Então, aqui nessa Moega, aqui é um primeiro ponto onde a gente tem que ter alguns cuidados, né, para o controle de qualidade, né? Há uma recomendação, né, sempre que possível, né, que a gente consiga fazer uma pré-limpeza, né? Então, aqui é uma máquina de pré-limpeza. Por que essa pré-limpeza? Para que a gente evite que algum contaminante físico, né, vá para a linha de produção e estrague, né, os equipamentos. Aqui, por exemplo, alguns materiais que foram encontrados nessa pré-limpeza, né? Porque você não consegue ver o que está dentro do caminhão, né? Mesmo quando se faz uma coleta bem feita, não vem esses materiais aqui, mas eles podem estar misturados, né? Lá com os grãos. E aí, isso aqui foi encontrado na pré-limpeza. Imagine se uma pedra dessa, né, entra numa rosca de transporte, o dano que ela pode causar no equipamento. Ela entre também no processo de produção. Então, a pré-limpeza, ela tem um papel super importante no controle de qualidade das matérias-primas. E se eu tenho isso daqui, por exemplo, no caminhão, eu emito uma nota de não conformidade para o meu fornecedor, né? E se isso se repetir, eu posso descredenciá-lo e não receber mais matéria-prima dele. Aqui um outro estudo, né? Aqui 2 estudos que eu trago, mostrando, pessoal, o efeito de alguns... Aí aqui, né, eu falei sobre uma pré-limpeza, contaminantes físicos, só que macroscópicos, eu consigo visualizar que tem um contaminante físico aqui, né? E aqui, estudos mostrando contaminações físicas microscópicas, né? Então aqui, ó, é a identificação de fontes de origem animal não declaradas utilizadas em dietas de ensaios de eliminação. Ou seja, às vezes o animal ele tem uma hipersensibilidade alimentar, né? E aí o zootecnista recomenda uma dieta de eliminação. Então, digamos que eu estou desconfiando que aquele animal ele tem uma alergia por conta da proteína bovina, né? Então, eu solicito que ele suspenda as dietas que tiverem coprodutos ou produtos de origem bovina, né? Então, o tutor vai lá e compra essas dietas, né? E aí o animal nunca sara, né? Nunca melhora. E aí pode ser por conta disso aqui, né? Então aqui são os fragmentos de ossos, né? Então fragmentos de osso mamífero, frangos e peixe,
né? Nesse estudo aqui, por exemplo, os pesquisadores verificaram que aqui é a fonte que era declarada no rótulo. Ó, então, esse produto aqui, esse primeiro produto, era sabor pato, né? Sabor coelho, peixe, aqui é cervo, coelho, e assim, cavalo, pato de novo, ovinos, cordeiro, né? Peixe, e assim sucessivamente, né? Aqui a declaração das gorduras de origem animal, né? Aqui a expectativa do resultado do microarranjo foi feito então um PCR para avaliar o DNA, né, das matérias-primas de origem animal que estavam aqui, e aqui era o que era esperado, né? O A é o frango, né? É a ave, né? Então o pato na realidade, o M de mamífero e o F de peixe. Então aqui era o que era esperado, né, que fosse encontrado. E aqui é o que foi efetivamente encontrado, né? Então, análise aqui, o sabor era pato, né? Estava declarado que tinha só carne ou coprodutos de pato, e foram encontrados, além dos coprodutos e produtos de pato, também foram encontrados de peixe e de mamíferos, né? Então, aqui também a análise de microarranjo, e aqui a análise de PCR, mostrando também que outras fontes não declaradas, como peixe e bovinos, estavam aqui, né? Nesse mesmo estudo, também desse grupo de pesquisa, né, fizeram novamente outros estudos, aquele primeiro de 2013, com 12 produtos, e aqui em 2018, com 40 produtos, né? E eles observaram a mesma coisa, né? Alimentos secos e aqui alimentos úmidos, né? Então, número de pet foods nos quais as espécies não estavam declaradas, né? Então, 12, então aqui uma quantidade enorme, né? Não estava declarado, por exemplo, aqui ovinos, né? Pato, todas essas cabra. Então, esses daqui não estavam discriminados, né, no rótulo dos alimentos, né? Então, aqui desses 12 alimentos analisados aqui, né? Então, num total de 40, 12 tinham essa fonte de proteína. Aqui 11 tinham essa fonte de proteína. 13 tinham essa fonte de proteína que não estavam declarados. Quando a gente pensa em alimentos úmidos, ainda foi pior, né? Então, 24 tinham fontes de proteína que não estavam declaradas. Aqui o percentual também. Aqui é o número e percentual de alimentos secos e úmidos, né, ao qual as espécies não listadas foram detectadas. E aqui o número e percentual de dietas com proteína hidrolisada e outras fontes de proteína, né, na qual as espécies também listadas não foram declaradas, né? Então aqui também aqui proteína hidrolisada, alimento seco, e aqui é uma dieta normal seca, né, sem a proteína hidrolisada. Então, uma quantidade também muito grande de proteínas que não estavam declaradas no rótulo, e isso daqui pode causar um impacto muito grande na saúde dos animais, porque às vezes vocês recomendam uma dieta de eliminação e a gente não tem um resultado específico que a gente gostaria de ter, porque na realidade ela não está sendo uma dieta de eliminação, tendo em vista que há contaminantes aqui, né? Esse aqui é um problema um pouco mais difícil de resolver, porque a maioria das empresas não trabalham com PCR. O PCR é uma técnica muito cara, né? Então é muito custoso para a empresa analisar, fazer essas análises rotineiramente, né? Então é muito difícil. Aqui um ponto de qualidade de matéria-prima, então aqui uma matéria-prima boa, né? Então são aquelas vísceras que virarão farinha posteriormente, mas aqui a gente pode encontrar alguns problemas, né? Dependendo do tempo que essa víscera fique exposta, né? Então se o funcionário
deixar ela dessa forma, foi embora para trabalhar com ela no próximo dia, né? Aqui ela vai entrar em estado de decomposição, vai gerar aminas biogênicas, cadaverina, putrescina, né? E isso vai ter impacto muito grande no valor nutricional da matéria-prima. Porque, óbvio, os micro-organismos que forem gerados, eles vão acabar sendo eliminados no processo de digestão, né? Mas o que foi consumido e as aminas biogênicas, elas podem permanecer. E isso pode causar problemas sérios à saúde dos animais, né? Então, aqui outras matérias-primas. Há um tempo atrás, eu até vou ficar em dívida com vocês, porque há um tempo atrás queria-se incluir, né, o uso de animais mortos sem, sem, sem que se soubesse o motivo, né, desses animais. Queria-se incluir, né, queria-se produzir farinhas, né, para alimentação animal, e foi proibido, né? Foi um projeto, não sei se foi para frente, mas ainda não é utilizado esse tipo de matéria-prima, né? Aqui, pessoal, são fotos dos Estados Unidos, né? Lá é permitido utilizar esse tipo de matéria-prima, né? Animais que a gente não sabe a procedência. Aqui no Brasil é proibido. Mas há um tempo atrás se tentou, né, permitir que fosse utilizado. Eu não sei se esse projeto de lei foi para frente, né? Porque não é utilizado ainda, né? Então acho que não foi, porque ele caiu muito mal nas indústrias. As indústrias, pelo menos as grandes indústrias, elas não viram com bons olhos, porque elas não querem trabalhar com esse tipo de matéria-prima, mas como que ela iria se tornar competitiva se ela trabalhasse com uma matéria-prima de alta qualidade, enquanto outras empresas menores trabalhassem com esse tipo de matéria-prima, né? Então, acredito eu que não foi para frente. O mapa também deu um parecer negativo, se eu não me engano. E aí não foi para frente esse tipo de produto, né? Aqui resíduo também de incubatório, né? Que pode ser utilizado, mas também qual que é o valor nutricional, né? Por conta das penas, né? Então, qual tipo de matéria-prima eu efetivamente quero utilizar na minha formulação. Aqui, pessoal, quem trabalhou aí com o livro do Andrighetto deve ter visto lá. Ele é um livro bem antigo, mas ele traz lá resíduo de supermercado, né? Resíduo de bolacha, né? Então, aqui, pessoal, são algumas matérias-primas que podem ser utilizadas, né? Mas nas empresas idôneas, né? Isso daqui não é utilizado, mas pode, principalmente naquelas fábricas, né, de fundo de quintal, que existem aos montes também, né? Por isso é importante a gente conhecer a empresa e o tipo de produto que está sendo produzido, né? Aqui, por exemplo, né? Então, resíduos de supermercado. Não pensem vocês que essas caixas vão ser retiradas para entrarem no digestor, né? Aqui a gente vê, ó, aqui é a entrada do digestor, e aqui, ó, uma caixa de Budweiser, né? Uma caixa de pizza, né? Então, que tipo de matéria-prima a gente quer utilizar? Por isso a importância de desenvolver um fornecedor adequado para a gente evitar justamente isso aqui, né? Então, armazenamento de forma inadequada, né? Como eu comentei, se eu deixasse aquela vísceras muito tempo parada, né, o estado de decomposição, né, qual o valor nutricional que esse tipo de matéria-prima aqui, ó, vai ter lá na frente, né? Então, papel muito importante do laboratório de bromatologia no controle de qualidade da fábrica é altíssimo, né? E a importância que o laboratório de bromatologia tem. Algumas vezes os alunos ficam se perguntando: poxa, mas para que eu vou estudar bromatologia? Porque a bromatologia, pessoal, ela está intimamente relacionada a
a matéria-prima, né? Então, a análise de alimentos, o controle de qualidade. Então, eu vou fazer análises nas minhas matérias-primas, análises no produto final, para ver se eu conseguir o resultado que eu queria em termos de produto, né? Além disso, pessoal, essa análise, ela vai, em termos de pesquisa, fundamentar esses guias nutricionais e também ela vai abastecer na fábrica o programa de formulação, né, da dieta que eu estiver desenvolvendo, né? Então, a gente sabe que tem variações entre as matérias-primas, então eu vou ajustando no programa a partir do feedback que o laboratório de bromatologia me dá, né? E é no laboratório de bromatologia que a gente vai identificar se aquela matéria-prima ou aquele produto acabado, eles estão dentro da especificação. Você vai ter lá especificação de matéria-prima, especificação de produto acabado, né? Então, nesse laboratório, nós temos lá as fichas, né, de recebimento de aditivos e a ficha de recebimento de matéria-prima. Então, com todos os controles, quem que fez a amostragem, qual que é o lote, de que empresa que é, quem que forneceu, quem recebeu e quem autorizou. A conclusão aqui, por exemplo, se ela está rejeitada ou se ela está aceita, né, se ela está dentro da especificação, e quem que aceitou, né? Quem foi o laboratorista, quem foi a área de pesquisa e desenvolvimento e o departamento de compra, né? Você tem a assinatura e o aval, né, dessas três áreas. Isso aqui é um ponto importante, principalmente para rastreamento, né? Então, se eu tiver um problema no campo, por exemplo, um cachorro, um gato que passou mal por ingerir um produto com uma dieta, e o tutor me oferecer lá o lote, a data de fabricação, eu consigo buscar no laboratório uma amostra, porque a gente sempre tem uma amostra de segurança, né? Para que o laboratório faça todas as análises, aí sim, uma análise microbiológica para ver se há algum contaminante, né? E eu consigo também buscar as matérias-primas que foram utilizadas. Então essa formulação tinha farinha de carne e ossos, farinha de cordeiro, tinha milho, tinha arroz, tinha sorgo, tinha um premix tal, tinha um aminoácido X, né? Então todas essas matérias-primas, elas também têm lotes registrados, né? E aí eu consigo também analisar, se eu ainda estiver na fábrica, aqueles lotes, aqueles produtos, aqueles ingredientes, né, para ver se algum deles apresentou algum problema, né? E aí, se apresentou algum problema, daí eu sinalizo, realmente foi uma falha nossa. Ou, se não tiver nenhum problema, a gente tem um laudo ali das matérias-primas e do produto, mostrando, olha, esse produto ele não tem nenhum problema, né? Então, pode ter sido outro fator ali que causou aquela enfermidade no animal, né? Um ponto muito comum é justamente diarreia, né? Então, a diarreia ela pode ser causada por vários fatores. E um deles, e o mais comum, é a troca abrupta de alimento, né? Então, o animal está acostumado a consumir um tipo de alimento, e aí eu passo 5, 7 dias de adaptação, e aí o animal passa mal. As principais anormalidades observadas em recepções de matéria-prima, né, são contaminações e adulterações, que a gente já comentou, produto vencido ou em decomposição, que a gente mostrou agora também, então a importância aqui, né, novamente, do desenvolvimento de fornecedores adequados, aspectos físicos não característicos ao ingrediente, com relação a cor, odor, granulometria e fluidez, sacaria fora do padrão, rasgada, suja ou reutilizada. Então, se a gente recebe um Big Bag, por exemplo, ou alguma sacaria que a gente perceba que ela não está no padrão,
esse produto ele é devolvido, né, não é aceito, e o volume ou a quantidade fora da especificação na nota fiscal de compra. Esses aqui são os mais comuns, podem eventualmente ter outros também. Então, aqui é um produto, né, que nós recebemos, são dois, esses daqui, essa imagem do lado esquerdo, né, gordura de frango. Esse pote aqui do lado direito é a coloração padrão, né, de uma gordura de frango, e essa coloração escura aqui, ela está fora do padrão da nossa especificação de matéria-prima, né? Então, nessa ocasião aqui, foi rejeitado, mas quando a gente recebeu novamente um outro lote, ele veio na mesma coloração, né? Então, eu inicialmente imaginei que pudesse ser do processo. A produção dessa faixa de vísceras aqui poderia estar sendo muito agressivo, muito quente, e aí torrou o produto, e isso teve reflexo na coloração do óleo também, né? Mas depois a nossa equipe de suprimentos fez uma visita na fábrica, né, que produz esse produto aqui, e viu que na realidade ele era não do processo, mas da matéria-prima, né, que era utilizada, né? A farinha de vis, ela utilizava, quando você utiliza, por exemplo, mais pele, por exemplo, a pele do frango, né? Ela tende a ficar mais gordura, né? Aqueles que têm menos pele, né, tem mais vísceras, e aí o sangue também, ela tende a ficar mais escura, né? Então, nesse caso específico, foi por conta disso, foi porque a matéria-prima que era utilizada lá tinha uma composição um pouco diferente do padrão que a gente estava acostumado. Então, quando a gente recebeu esse lote, novamente, a gente aceitou. Mas poderia ser, aquilo que eu tinha comentado, processamento, né? E aí a gente tem que fazer testes, né? De rancidez, né? De peróxido, tem que fazer uma série de análises antes de aceitar. Outro, aqui não é nosso especificamente, mas vocês terem uma ideia do tipo de matéria-prima que vocês podem utilizar, né? No rótulo da embalagem vai dizer que foi formulado com milho. Mas qual milho que está sendo utilizado? Esse milho B aqui ou esse milho, né? O que vocês acham? O milho B vai ter mais ou menos valor nutritivo, né? Isso impacta diretamente no resultado na frente, na qualidade do nosso produto, na digestibilidade, no volume fecal, no score fecal, né? Que é importante para os tutores, porque os tutores querem fezes que sejam consistentes e que nem manchem o chão, né? Se a gente conseguisse fazer uma dieta 100% digestiva, que os animais não ficassem, a gente estaria rico, né? Mas não é possível, então a gente tem que controlar a qualidade do nosso produto final com o intuito de melhorar a digestibilidade e aproveitamento da matéria-prima. Então aqui, pessoal, foi um problema que nós recebemos, é uma matéria-prima, uma polpa de beterraba, né? Então é uma matéria-prima cara, né? E a gente utiliza essa polpa de beterraba como uma fonte de fibra, né? Então ela é muito importante na nossa área de formulação, só que ela veio com esse problema, né? O fornecedor ele era de São Paulo e provavelmente o caminhoneiro pegou uma chuva em alguma parte, né, do trajeto e molhou parte da matéria-prima, né? Então aqui ficou bem complicado de a gente receber o lote inteiro, então a gente recebeu parcial, né, e devolvemos a parte que ficou molhada. Por quê? Porque provavelmente essa parte que ficou molhada, ela iria mofar, iria produzir micro-organismos e aí ia gerar alguns incômodos mais para frente, né? Então, é importante, né, que a gente tenha, eu era da área de pesquisa e desenvolvimento, então é importante que nós tenhamos, né, um contato entre a área de desenvolvimento, a área de compras e suprimentos, né,
e a área de controle de qualidade. Bom, pessoal, então, recapitulando aqui o que nós tínhamos comentado, né? A gente estava falando sobre as principais anormalidades observadas na recepção de matérias-primas e algumas análises usualmente realizadas no laboratório de bromatologia na recepção das matérias-primas, né? Então, aqui, essa do lado esquerdo, umidade, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e matéria mineral, né, são as mais comuns, mais utilizadas. A gente ainda pode fazer energia bruta, cálcio, fósforo, podemos solicitar aminograma, podemos solicitar algumas análises para a detecção de aminas biogênicas, só que essas últimas aqui não são convencionais. Essas do lado direito aqui, algumas delas são realizadas, né, então como avaliação física de coloração, odor, peróxido e acidez, basicamente, né? Mas essas demais aqui, rancidez, solubilidade em pepsina, temperatura, estabilidade, impurezas, elas são pouco comuns, né? Impureza, sim, é normal também, né? E PCR, ela seria uma análise super interessante para detectar aquilo que a gente viu anteriormente, né, que são os contaminantes físicos microscópicos, né? Então, quando a gente quer detectar, por exemplo, uma fraude, uma adulteração de algum componente difícil de ser detectado nas análises bromatológicas convencionais. Só que o preço para a realização dessa análise de PCR, ele é elevado, e muitas vezes acaba dificultando a sua realização. Na realidade, ele torna economicamente inviável. A menos que a gente realize esse tipo de análise quando a gente vai exportar um produto e que aí se demanda essa análise do produto final. Então, aí a gente tem que fazer. Desculpem. Aqui foi um caso particular. A gente recebeu um farelo de soja que estava molhado, né? Então a gente não sabia em que proporção. Isso aqui veio em big bags. A gente não tinha a proporção de quanto desse produto estava molhado, né? Então foi devolvido, tendo em vista que esse produto, se fosse recebido dessa forma, provavelmente iria se fermentar aqui, né? Iria se produzir micro-organismos e esse produto depois iria mofar, a gente iria perder ele. Um outro caso que ocorreu foi o recebimento de uma polpa de beterraba. Não sei quantos de vocês têm familiaridade na estrutura, né, no formato de uma polpa de beterraba, mas como ela é pelletizada, ela tem um formato, então, de um pellet, né? Então, aqui também ela molhou e a gente recebeu parcialmente, né? Então, metade da carga, aquela metade que a gente avaliou e viu que não estava molhada, a gente recebeu, o restante a gente devolveu para o fornecedor, tendo em vista, né, que o transporte foi o responsável pela perda dessa carga, né? Então, a empresa não poderia recebê-la e arcar com esses custos, né? Aqui um ponto importante, por exemplo, um bloco de carne, eles são utilizados dessa forma, né? Recebidos em retângulo, a gente coloca num equipamento chamado triturador de blocos de carne, né? Mas aqui também a gente recebeu com um problema. Aqui eu vou ter que retirar aqui uma parte desse bloco, quebrar ele antes de colocar na máquina, né?
Então, eu não posso colocar ele da forma que está, porque tem plástico aqui entre as carnes, né? Então, vou precisar, não necessariamente descongelar ele, mas vou ter que quebrar ele antes de colocar no moedor. E aqui, um estabelecimento de um programa de limpeza geral dos silos, né? Esse aqui é um silo de grãos, então tem bastante substrato para o desenvolvimento de micro-organismos e também é um chamativo, né, um atrativo para vetores, não só ratos, mas insetos, que são os mais comuns, né. Aqui uma limpeza de silo também, aqui era um silo de farelo de trigo, né, compactou, percebam que parece uma estrutura rochosa, né, então ele foi compactado, acabou entupindo o silo, e aí a gente precisou que a equipe, né, de limpeza entrasse para quebrar esses blocos, né, na realidade, que foram formados ali pela compactação do farelo. Aqui também mostrando outras áreas, né, então a limpeza, a importância de uma limpeza antes do recebimento de um novo lote, né, então sempre que você tiver um programa de limpeza de silos, né, você precisa, então, esperar que ele esvazie, por isso é importante ter vários outros silos, né, para que você possa intercalar essa limpeza e o recebimento de novas matérias-primas, né, e evitar isso aqui sempre ao máximo, né. Então, grãos aí deteriorados, aqui vocês já podem imaginar, né, que o valor biológico disso aqui é muito baixo, né, e não é o que a gente espera na alimentação de cães e gatos, né? A gente precisa de ingredientes de alta qualidade. Aqui só mais alguns exemplos, né, de vetores que podem ser encontrados. Aqui, muito complicado, né? Então, a proliferação de micro-organismos com liberação de micotoxinas, né? Aqui, camundongos, né? Então, importante ter as iscas, né, para evitar esse tipo de vetor dentro de uma fábrica de ração. Conforme eu já havia comentado, as fábricas de ração têm bastante substrato, tem bastante alimento, né, então torna-se um atrativo para esses vetores. E aqui também os insetos, então um processo de detetização que deve ser organizado também, planejado ao longo do ano da fábrica, né, para evitar que isso ocorra. Aqui são lagartas, né, de traça, de cereais, também é muito comum nas fábricas, dado o volume de substrato, né, que se tem, e isso daqui muitas vezes pode causar alguns transtornos para a fábrica, né? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás foi vinculada, né, essa imagem aqui de uma empresa que dentro do saco dispunha dessa larvinha aqui, né? Então, que é mesmo, é aquela larva de traça que eu tinha comentado com você, aquelas borboletinhas, né, que às vezes a gente encontra aí em casa também. Então, essas larvas aqui, elas estavam dentro da partícula, aqui, como vocês podem ver, ó, foi quebrado, e tinha muitas larvas dentro dessa partícula, mas essas larvas, pessoal, elas surgiram depois, ó, aqui, ó, aqui tem, ó, uma larvinha aqui dentro, né, dessa partícula, aqui, por exemplo, uma outra partícula, né, de furinho, quando tem essa massinha aqui, é porque a larvinha fechou, fez um casulinho, né, e provavelmente daqui a uns dias, né, se tornará uma
borboletinha, né? Uma traça, né? Essas larvas, pessoal, elas não foram colocadas aqui dentro, né? Elas não passaram pelo processo de extrusão, caso contrário, não estariam aqui dentro, porque o processo de extrusão, você vai ter ali uma temperatura acima de 120 graus, né? Nenhum ser vivo sobreviveria a esse processo, mas o que pode ter ocorrido aqui, nesse caso e nesse caso aqui, é que os silos talvez estivessem infestados, né, com essas borboletas, né, com alguns insetos, e obviamente essas borboletas colocaram os ovos, e aí ocorreu o desenvolvimento dessas larvas, né. Então, a embalagem, quando foi fechada, ficou hermética, né, e aí propiciou o desenvolvimento dessas larvinhas. Um outro fator que é comum também, a gente tem que cuidar isso enquanto empresa, né, é que em muitos casos as lojas, né, agropecuárias ou às vezes até pet shop fazem um furo na embalagem, né, com o intuito de empilhar de forma mais fácil as embalagens, porque como algumas delas têm ar dentro, fica difícil de você fazer uma pilha grande. Então, eles acabam furando, às vezes com caneta, né? Então, vocês pensem na espessura de uma caneta, né? Então, eles furam. E, obviamente, ali acesso, né, para vetores. Então, às vezes, a fábrica não está infestada, mas o local de estocagem lá de uma loja, por exemplo, pode estar. E aí, esse procedimento, ele acaba tornando pejorativo, né, esse tipo de imagem aqui, né? Ele acaba dando uma visão negativa da fábrica e não do local onde ficou armazenado, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, quem for trabalhar em fábrica, quem for trabalhar na parte de venda, né, como especialista ou como venda técnica, né, tem que orientar os lojistas para que não façam esses furos aqui e que a gente consiga garantir o controle de qualidade também nas agropecuárias e nas lojas. Aqui é o que a gente espera de uma fábrica, né? É lógico que desse lado esquerdo aqui a gente pode ter uma ideia de organização, aparentemente ele está seguindo uma ordem, né? Mas não me parece aqui, talvez tenha um outro sistema de identificação, se eles conseguem avaliar, né, qual que foi o primeiro Big Bag que chegou. Talvez tenha a descrição ali, a gente não consiga identificar, né? Mas aqui nessa imagem a gente tem um erro muito grande, que é a falta, né, de um estrado aqui na parte de baixo, né, das pilhas. Então esse Big Bag ele está em contato direto com o chão, né, o que não deve ocorrer. Por outro lado, esse lado direito aqui, ele já traz, né, as etiquetas aqui, pelo menos visíveis, né, nos Big Bags, né, o que facilita a conferência e também, desculpem, possuem os estrados aqui, então evitando o contato do Big Bag direto com o chão. Aqui sim, né, aqui uma forma de organização, obviamente, muito mais cara, né, demanda bastante recurso da empresa, mas também tudo organizado, em ordem. Aqui provavelmente você já tenha etiquetas com QR Codes, né, que facilitam ali a conferência do sistema, que muitos chamam de PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou ou tem uma outra sigla que eu não me recordo agora, mas também que significa a mesma coisa. FIFO, né, que é First In, First Out, né, que seria a mesma coisa, a tradução ali, do primeiro que entra, o primeiro que sai, né, evitando dessa forma que a gente tenha matérias-primas, por exemplo, que
vão vencer ou que já venceram e não foram utilizadas. Esse sistema First In, First Out, né, o sistema FIFO, ou PEPS, ele também deve ser levado para o produto final, né? Então, o primeiro que foi produzido é aquele primeiro que vai sair e que vai ser entregue lá para as lojas. E aqui um ponto importante na cadeia do mercado PET, que é o controle de qualidade no processo de extrusão. Esse processo de extrusão, ele é muito interessante, muito importante para animais de companhia, porque ele elimina, dada a temperatura de processamento, ele elimina qualquer agente patogênico que eventualmente esteja nas matérias-primas, né? Então, ele é um procedimento, né, que traz muita versatilidade, porque você consegue formar diferentes tipos de produtos com formatação diferente, textura, granulometria, coloração diferente, né? Ele é muito prático, né? Você consegue utilizar qualquer tipo de matéria-prima. Aqui a gente está desde farelos, farinhas, gordura, carne fresca, né? É lógico que carne fresca e frutas e verduras frescas demandam alguns cuidados especificamente, né? Ele opera com um custo relativamente baixo, né? E esse processo aqui, ele auxilia na digestão de energia e nutrientes, principalmente quando a gente pensa em carboidratos, né? O processo de gelatinização do amido, por exemplo, ele é um processo super importante para cães e gatos, né? Então, para a disponibilidade desse amido para cães e gatos, né? Então, e elimina micro-organismos, como eu tinha comentado. Aqui, por exemplo, desculpem, é um teste que eu estou fazendo para avaliar visualmente, né, pessoal, que eu não fiz, não trabalhei com nenhum equipamento, aqui eu só estava vendo a textura e visualizar o processo de gelatinização do amido, né? Então, quando eu dobrei a partícula, aqui é uma partícula que recente tinha saído da extrusora, ou seja, ainda não tinha passado pelo secador, então está com um percentual aí elevado ainda de umidade, né, em torno de 30% de umidade ainda. Eu preciso reduzir essa umidade até 10%, 8%, 10%, né, no máximo 10%, para evitar proliferação de micro-organismos. Então, aqui eu estava testando para ver se o amido estava cozido, né? Então, vocês percebam que, ao partir essa partícula em dois, eu consigo visualizar aqui as bolsas de ar, mostrando, então, que houve um processo de gelatinização e, após o processo de secagem, essa partícula aqui vai ficar crocante, né? O que é muito atrativo para cães e, principalmente, para gatos. Esse processo de gelatinização que eu estou comentando, ele é muito importante, né, para o aproveitamento dos nutrientes. Então, aqui é um estudo que mostra o efeito, por exemplo, do grau de gelatinização em relação à digestibilidade. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o coeficiente de digestibilidade aparente, né, de 8 tratamentos, né? 8 alimentos experimentais, né? E aqui o grau de gelatinização do amido. Percebam, pessoal, que conforme vai aumentando o grau de gelatinização, né, ou seja, de cozimento desse amido, maior vai ser também a digestibilidade. Aqui a gente está avaliando no losango a matéria orgânica, né, e a bolinha é a proteína bruta. Então, vocês conseguem perceber que em ambos os casos, tanto para a matéria orgânica quanto para a proteína bruta, quanto maior o grau de gelatinização, maior também a digestibilidade, ou seja, o aproveitamento do alimento, né, dos nutrientes pelos animais. Nesse mesmo estudo,
foi observado também uma diferença entre o grau de gelatinização e o coeficiente de digestibilidade para 22 tratamentos. Aqui, esses 22 tratamentos eram divididos em 9 dietas comerciais e 13 dietas experimentais. Essas dietas aqui do lado esquerdo, por exemplo, esses 8 tratamentos, eram apenas dietas experimentais, né? Essa do lado direito foram pegos, né, 9 alimentos comerciais e testado também o grau de gelatinização deles. Então, por isso que vocês conseguem visualizar pontos muito separados, né? Mas vocês também conseguem visualizar que, ao aumentar o grau de gelatinização, ocorre também um aumento na digestibilidade de proteína bruta, que é a bolinha, né? E aqui, ao invés de matéria orgânica, tem o extrato etéreo, que é a gordura, o lipídio, né? Também aumentando aqui o coeficiente de digestibilidade, conforme eu aumento também o grau de gelatinização. Aqui alguns problemas, né, e controles que a gente tem que evitar. A equipe, né, de controle de qualidade, instrutores de controle de qualidade, eles devem ficar atentos, né. Aqui é uma perda muito grande, né, pessoal, de produto, né, então tem que avaliar por que está ocorrendo a formação de grumos nessa quantidade, né. Então, essas telas evitam, por exemplo, que esses grumos vão para a embalagem, porque esses grumos aqui, no centro deles está úmido ainda, então eles não foram adequadamente secos. Só que, como essa tela tem um espaçamento relativamente grande, se tiver um grumo um pouquinho menor que esse aqui, ele passa. E aí, esse grumo pode ter excesso de umidade que vai causar a formação de bolores ali na dieta. Então, a gente tem que cuidar, porque nenhum tutor gostaria de abrir o pacote e encontrar um produto novo, mais embolorado, né? Então, aqui, os profissionais que atuam na área de processamento e de controle de qualidade têm que verificar por que está ocorrendo a formação de grumos, né? E aqui, já chegando mais para o final da apresentação, no processo de desenvolvimento, né, pessoal, a gente estipula o tamanho de partícula que a gente deseja, então o controle de qualidade também da fábrica, né, também avalia a cada lote, né, não a cada lote, na realidade a gente tem lotes grandes às vezes, então de hora em hora se tiram a amostragem na fábrica para verificar se aquele processo ali ele está seguindo ainda um padrão, né? Se as partículas elas estão saindo no tamanho correto de acordo com a especificação de produto acabado, né? Às vezes, se o operador ele for muito atento, né, ele consegue antecipar essas falhas, né? Ele percebe entre uma amostragem e outra a modificação que está ocorrendo entre as partículas e já consegue corrigir esse padrão aqui, né? Já consegue trazer para o padrão normal. Aqui também uma falha de empacotamento, então vocês percebam que não foi bem soldado, né? Então, provavelmente teria que se fazer um ajuste ali no equipamento de solda, mas aqui, por se tratar de uma embalagem que tem um revestimento metalizado, ela é um pouco mais difícil mesmo de selar, então tem que ter uma atenção redobrada para aquelas embalagens que têm esse revestimento metálico por dentro, né? Então, como considerações finais, pessoal, é essencial, né, o controle de qualidade de matérias-primas e do produto final também, né? Desde o recebimento, na realidade, desde do desenvolvimento do fornecedor até a entrega do produto final para o cliente, né? Porque é a imagem da empresa que está ali, então a gente tem que ter um controle, entre aspas, também
nos pontos de venda, evitando que ocorra perfuração, por exemplo, nas embalagens, que as embalagens sejam depositadas diretamente no chão, né? Então, todo esse controle tem que ser levado em consideração. A gente tem que estar atento às modificações das exigências de mercado, para que tanto a equipe de controle de qualidade, como a equipe de pesquisa e desenvolvimento, como a equipe comercial, marketing, elas consigam trabalhar em conjunto, né, para suprir a demanda dos seus clientes, né. Temos que ter uma preocupação muito grande, aí é aqui um trabalho conjunto entre a equipe de controle de qualidade e também pesquisa e desenvolvimento, com atendimento da legislação, né? Então, evitando transtornos aí com relação às inspeções que ocorrem, né? Então, por exemplo, a aplicação do carimbo, né, de validade e lote, né? Então, eles têm que ficar num ambiente visível, num local visível na embalagem, para que o tutor tenha acesso a essa informação. Se eu tiver pontos, por exemplo, escuros na embalagem, evitar de que o carimbo seja colocado ali naquela área, né? Elaboração do manual de BPF, e aqui não só a elaboração, né, porque é obrigatório, né, mas a garantia da aplicação das boas práticas de fabricação, porque às vezes a gente percebe que algumas fábricas têm um manual, mas elas não aplicam esse manual, essas regras, né, previstas ali no manual de BPF. Então, quem atua na área de controle de qualidade tem que estar em cima, né, da aplicação do BPF, dos procedimentos operacionais padrão, e assim sucessivamente. Aqui alguns desafios, então, que eu acho que vocês vão ter aí pela frente. A gente tem que lembrar que, embora sejamos zootecnistas, né, trabalhamos com desenvolvimento de alimentos, a gente vai trabalhar com pessoas, né? Então, nós temos um papel muito importante na gestão, né? Então, muitos de vocês serão gerentes ou serão coordenadores de equipe, né? Então, a gente tem que capacitar a nossa equipe para o desenvolvimento dessas atividades que a gente conversou ao longo da apresentação, né? E um ponto muito importante, que foi o início lá da apresentação, e eu trago aqui para nossas considerações finais, que é o desenvolvimento de fornecedores idôneos, né? Para que a gente tenha aí uma qualidade, né? Uma matéria-prima de alta qualidade e, consecutivamente, um produto, um alimento de alta qualidade também para os animais de companhia. Então, pessoal, fica aqui meu agradecimento pela atenção. Peço desculpa pelos cortes ali que teve, né, de internet. Espero que tenha contribuído com as discussões e fico à disposição. Aqui tem os meus contatos todos, né, meu e-mail daqui institucional, meu WhatsApp, e aqui uma página do Instagram, que às vezes eu coloco algum conteúdo ali que está sendo discutido no momento, na área de nutrição de cães e gatos. Aqui também tem uma página do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Nutrição de Cães e Gatos, do Instituto. Quem tiver interessado, dá um pulo lá também para conferir algumas coisas, tá bom? Muito obrigado, fico à disposição para vocês precisarem.